são tantas possibilidades de você ingressar nesse mercado. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que se tornaram analistas, alguns alunos que se tornaram agentes autônomos, e esses caras estão empregados, mas esses caras correram atrás e a grande maioria não sabe. Hoje eu estou querendo criar um modelo de negócio para até contar uma novidade pro pessoal. Eu tenho visto, por exemplo, que assim, o que eu tenho ganho no day trade, eu vou e peço automaticamente para o meu assessor, olha, o que eu ganhar e o que eu transferir, você já vai comprando os fundos imobiliários, vai distribuindo nas cotas ali conforme eu já tenho a carteira. O Stormer tem uma abordagem bem parecida também. Exato. Então assim, eu vou tentar fazer isso e mostrar uma análise de swing trade, de position, controle de exposição, a hora de entrar, a hora de sair do trade, onde que fica ruim o mercado que a gente deve recolher. E para isso eu preciso de um cara que esteja ali olhando quais são as principais ações que pagam dividendos, quais são os fundos imobiliários que estão pagando mais dividendos, rentabilidade, serviço, imposto de renda, seguro de vida, como você falou. Porque, pô, a gente tem que estar guarnecido por um monte de estrutura que vise o nosso conforto, para que as pessoas conheçam as possibilidades e possam começar a investir o quanto antes, investir principalmente da maneira correta, pensando no longo prazo. É algo importante você ter acesso a uma pessoa que tem conhecimento a uma gama de produtos que nós não temos condição de decorar, de ter conhecimento, até por não estar no meio. Perfeito. Tem muitos produtos que eles não chegam para a pessoa física e só um assessor, surgiu essa oportunidade. Por exemplo, eu tenho alguns fundos de investimentos que são consideráveis tops. Só que esses caras abrem uma janela de horas. O cara fala assim, eu vou captar 200 mil reais ou 2 milhões de reais. Aí meu assessor, Igor, abriu lá. Eu falei, manda bala. Então assim, como é que eu vou participar dos melhores fundos se eu não tenho como acessar algo onde você sabe que é bem gerido, que o cara entrega resultado? Então é preciso isso, preciso ter esse conhecimento e ter uma abordagem diferente. Porque assim, a gente não deve misturar day trade com dinheiro de vida, de construção de patrimônio. Caixinhas diferentes, né? A gente vai separar essas caixinhas. Mas assim, eu preciso ter um planejamento de longo prazo. E é onde entra as profissões. Então, hoje, quando a gente fala assim, Igor, você é analista, o analista ganha bem? Ganha, cara. Porque assim, eu tenho um salário e eu tenho bônus sobre tudo que eu faço. Então, tudo que eu faço e gera riqueza para a empresa, gera crescimento, a empresa me retribui. Eu tenho a possibilidade de ser sócio da empresa, assim como o Marcel é, assim como o Pedro é, porque é baseado na minha capacidade, na minha entrega. Aí você vai falar, Igor, o que precisa para ser um analista de investimento? Primeiro de tudo, você vai entrar no site da PMEC, que é o órgão regulador, e você vai ter 3 possibilidades de analista, que é o analista técnico, que é o cara que estuda gráfico, tem o analista fundamentalista, que ele é um cara que analisa os balancetes das empresas, e tem o pleno. O pleno ele faz as ambas situações. Precisa ter ensino superior. No caso do agente autônomo, precisa ter ensino superior hoje? Não precisa ter, não precisa ser formado, não precisa ter ensino superior, mas precisa ter a certificação. A certificação é por um outro órgão, que é pela Ancor. Então precisa ser feita a prova da Ancor. Tendo o registro da Ancor, você vai solicitar para a CVM o seu registro profissional. E aí existem alguns outros requisitos, né? Preencher os pré-requisitos, para aí sim a CVM lhe autorizar a ser um assessor de investimentos. Até o pessoal que é mais meu fã aí, tá? Se o cara precisar de material de estudo, eu tenho, cara. Foi por onde eu estudei. Livros, etc. Manda aí que eu dou as dicas todas. Eu gostei do teu método para passar na prova. Método trader. Tá falando para eles. Eu fiz 7 vezes a prova de analista, mas eu não estudei nenhuma vez. Isso é engraçado. Eu não estudei. Eu fui lá, fiz a primeira, precisava 40 pontos para passar na prova. De 60 questões, você precisava acertar 40. Fiz a primeira prova, acertei 19. Falei, tô mal. Aí falei, bem, já conheço a prova, já sei mais ou menos como é. Na segunda, eu ainda não conhecia muito, aí eu fui baseado na memória da primeira. Fiz 23. Só que quando eu fiz 23, eu já sabia que eu tinha ido mal. O que eu fiz? Eu decorava umas 5 questões na cabeça, 6 questões, saía da prova, eu falava no celular o tema que eu não lembrava de jeito nenhum. Instrução CVM 1, 2, 3, 400, não sei o quê. Aí eu chegava em casa e decorava aquele tema. Aí eu fiz 23, 31, 36, 39, 37, 55. Apenas decorando as questões. Logo na 7ª, assim, de cara. Na 7ª de cara. Quase fali, porque a prova é cara. Mas eu fiz assim. E eu vejo, cara, vou estudar. Eu falei, cara, eu não consigo estudar para um tema que eu desconheço.
fala muita questão técnica, mercado, Banco Mundial, nunca tinha ouvido falar. E fora que aí depois na prova técnica, aí eu tenho críticas pra caramba, porque assim, nada do que é usado hoje cai na prova. Então assim, você pratica coisas que você não vai ver na prova. Você fala, cara, ponto e figura. Ninguém usa mais isso e tá na prova. É um absurdo. Como que é a prova de agente autônomo? Mas nesse ponto a prova do agente autônomo também é parecida, mas a prova ela é muito mais para se certificar que tu tem um conhecimento mínimo do funcionamento do sistema financeiro nacional, das instituições, da parte de prevenção e lavagem de dinheiro, se tu entende minimamente de renda variável, de renda fixa, né, para realmente, olha, esse profissional ele entende dos assuntos e ele pode assessorar alguém no sentido de investimentos, tá? Então, basicamente é uma certificação inicial para entrar. Mas eu comecei no mercado, Igor, há mais de 10 anos atrás, como assessor de investimentos. E era um mercado totalmente diferente do que é hoje. Hoje tem muito mais informações, muito mais educação financeira, de um modo geral, sendo difundido. Sim, quando eu E era praticamente renda variável, né? Porque o pessoal confundia a corretora ou a assessoria com renda variável. Existia o bancão e existia a corretora, que era renda variável. Então, hoje, o assessor de investimentos, e vai muito no ponto que tu tocou, o assessor de investimentos ele tem que ser muito mais completo. Ah, sim, porque ele vai explicar para as pessoas o que as pessoas precisam. Exatamente. Quando eu comecei, foi pela minha paixão por renda variável. Então eu falava muito sobre operações de bolsa, operações com opções, né? Na época pouca gente dominava opções, então poxa, me fala mais de opções, como é que eu posso fazer essa estrutura? Era muito mais nesse sentido. Hoje, o assessor de investimentos ele precisa dominar realmente uma gama muito grande de produtos. E é por isso que, por exemplo, o nosso escritório, existe um suporte profissionais de todas as áreas por trás, justamente para fomentar informações de qualidade, passar por um crivo de um filtro de qualidade para o nosso assessor entregar para o cliente. Mas, Igor, tem um ponto que eu acho que é fundamental a gente falar para o pessoal que está em casa nos assistindo. Pensa em ser assessor de investimentos. Antes de pensar quanto que ganha um assessor de investimentos, meu trabalho é ruim, eu quero mudar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quanto que você gosta do mercado financeiro. Quando eu resolvi fazer essa troca, poxa, eu era um oficial do Exército Brasileiro, ganhava um bom salário, tinha uma carreira estável. Eu fiz essa troca porque eu vi que era a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu faço com naturalidade. Falar sobre o mercado financeiro, algo que eu gosto, algo que eu tinha prazer em ajudar os outros. Então o assessor de investimentos, basicamente, ele cresce, ele se desenvolve tendo um bom relacionamento com seus clientes, ajudando de verdade esse cliente a estruturar a sua vida financeira, a estruturar o seu recurso, que muitas das vezes hoje ainda está mal alocado.